na sua Bíblia, em Gênesis capítulo de número 23. Gênesis capítulo 23, a partir do verso 1, nós estamos numa série em Gênesis, como vocês sabem, Gênesis e o teatro da glória de Deus. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa de nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e fica no extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et, e ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor, escute. Eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. E Efrom respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efrom dizer isso e pesou-lhe a prata de que lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis a tua palavra. Ajuda-nos. Ilumina nossos corações.
tua palavra possa trazer esperança para nós nessa manhã. Cristo Jesus seja glorificado, teu povo edificado. Em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos num capítulo muito triste da história do patriarca. Parece que agora, afinal, chegou o fim da linha na vida do patriarca. Desde o capítulo 12 de Gênesis, temos visto a jornada desse homem e dessa mulher. E agora a gente sabe que Sara, sua esposa, aos 127 anos, morre. Na semana passada nós vimos que o seu filho, né, Isaac, quase morreu, foi livrado da morte. Agora sua mãe morre. Na semana que vem veremos o casamento de seu filho. E na outra semana a morte também do patriarca. É o fim. Chegando o fim da história desse grande homem, dessa grande mulher. E como você percebeu, nós vamos falar sobre um assunto que a gente não gosta muito de falar, que é o tal da morte, né? Talvez você chegou aqui, estranhou esse tanto de versículo que a gente leu sobre morte, sobre ressurreição, cantamos, falamos da ressurreição de Jesus, falamos disso, falamos daquilo, e agora estamos num capítulo que é repleto dessa temática. Se você passar os olhos de maneira atenta no capítulo 23, ou talvez você tenha percebido isso na leitura, que o tempo inteiro Moisés está falando sepultura, sepultar a sua falecida, sepultura, sepultar a sua falecida, sepulte a sua falecida. Por quê? Porque está justamente falando desse tema. Estamos diante da morte de uma grande mulher de Deus. Sara viveu 127 anos e que isso significa que Isaac, nesse momento, tinha 37 anos. E Abraão tinha 137. Abraão era 10 anos mais velho que Sara. E essa idade dela, com outra idade que foi dita quando Isaac nasceu, nos dá essas idades, né? De que Isaac tinha 37 anos nesse momento e de que Abraão tinha 137 anos. A Bíblia, ela é muito categórica em dizer da beleza de Sara, o quanto ela era uma mulher bonita. A ponto de os egípcios quererem levá-la para o seu harém, depois Abimeleque querer levá-la para o seu harém, e depois o apóstolo Pedro refletindo sobre a vida dela, dizendo que ela não era simplesmente uma bela mulher exteriormente, mas era uma mulher interiormente bela. Isaías também vai dizer e falar de Sara nos seguintes termos, dizendo que Sara deve ser imitada na sua fé. Isso traz para nós exatamente o ponto de que Sara era uma grande mulher e por isso nós ouvimos aqui que Abraão chora e lamenta por ela. Não somente, obviamente, por ela ser a sua esposa, por uma parceria de muitos e muitos anos, que agora gera uma tristeza profunda no coração de Abraão, mas é o fato também de que Abraão perdeu uma grande mulher de Deus, uma grande parceira, que certamente foi pecadora, como o próprio Abraão. Nós vimos a sugestão dela em Gênesis 16 para Abraão, né, a fim de dar a continuidade à promessa de Deus, que então ele tivesse filho com Agar. Foi uma sugestão de Sara. Mas certamente ela era uma mulher temente a Deus, uma mulher que viveu uma vida que honrou ao Senhor. Então, exatamente a pergunta, né, que nós fazemos é morte? Mas por que falar disso? Parece um assunto tão negativo e de fato é uma coisa ruim. Isso acabou sendo na nossa sociedade um tabu muito grande. Antigamente, né, talvez na sua infância ou na sua adolescência, o tabu da vez fosse falar de sexo. Né? Era uma coisa assim que não se falava abertamente.
A igreja, né, muitas pessoas reclamavam até que poucas igrejas falavam sobre esse assunto com os jovens. Então era uma coisa assim muito vergonhosa, porque é uma coisa privada, né? Então adolescentes tinham as suas, às vezes, né, revistas e eram coisas assim que ninguém queria que ninguém soubesse. Mas hoje em dia alguma coisa mudou. A gente fala muito abertamente sobre esses assuntos, a gente vê isso de uma maneira tão banal, de modo tão errado, mas ao mesmo tempo esse assunto da brevidade da vida é algo que a gente pouco considera. A gente, na nossa cultura, falar sobre isso, né? A gente já quer mudar logo de assunto. Não, tá bom, pastor. Ah, fala. Ah, Deus me livre, bate na madeira, né? Alguma coisa assim. E talvez a razão, eu vou elencar aqui pelo menos duas razões, talvez, por que a gente não gosta ou não queremos falar sobre isso na nossa sociedade. Eu acho que a primeira coisa é que pelos avanços da medicina, né? Elas nos dão a sensação de que a gente vai ser jovem para sempre, né? Forever young. E procedimentos, pílulas, avanços da medicina que tem diminuído a taxa de mortalidade entre as crianças, né? Algo que no passado, sei lá, na década de 60, 50, até mais recente, uma gripe, uma tuberculose, algo assim, era capaz de fazer com que a pessoa, a criança morresse. Você pode perguntar se você ainda tem avós vivos ou as suas mães e perguntar se ela sabe, por exemplo, quantos filhos a avó ou a bisavó perderam. É muito comum de ter perdido é, 3, 4 crianças na infância. Por quê? Porque era muito difícil. Tinha pouco acesso, pouco remédio disponível. Então, algumas coisas eram fatais. Uma gripe mais forte ou algo era fatal para uma criança. Então, isso hoje em dia já nos dá um pouco de sensação de que nós temos um certo controle a respeito da morte, né? A doença não é algo tão temido. Então, a gente tem pessoas de que, sei lá, eu não sei se aquilo é verdade, tá, gente? Porque eu tenho a impressão que aquilo ali não é bem verdade, não. Aqueles programas do Silvio Santos que passam as pessoas falando, né, aqueles programas de namoro, aí diziam assim, a pessoa, quantos anos você tem? 22 anos, a pessoa com a cara de 40, cara. Eu não acho que seja verdade, mas vamos dizer que era. Hoje em dia, uma pessoa de 40 anos, ela tem, assim, super conservada, a pessoa jovem, uma pessoa de 60, 70 anos, às vezes não aparenta a idade que ela tem. Só que a Bíblia, gente, a Bíblia ela ensina que nós devemos ter consideração de que somos vapor. A Bíblia nos ensina que devemos ter uma consideração, ou talvez usando a linguagem do salmista, do Salmo 90, dizendo: devemos aprender a contar os nossos dias a fim de que alcancemos um coração sábio. O que isso quer dizer? Não sei se você já se perguntou o que quer dizer o salmista dizer para nós de que devemos contar os nossos dias a fim de alcançar um coração sábio. Ele quer dizer apenas de que nós precisamos saber o quão breve a vida é. Saber que a cada dia estamos mais próximos de expirar. Portanto, devemos viver uma vida significativa, viver uma vida de agradar ao Senhor. Ou seja, é sábio saber que somos mortais e passageiros nessa terra. Agora, a segunda razão que eu penso que nós não pensamos muito a respeito dessa realidade, apesar de ser uma realidade que pessoas pobres, ricas, qualquer país tem essa certeza quando nasce. A única certeza que nós temos. Eu acho que a segunda razão é justamente porque nós temos perdido, enquanto sociedade, enquanto cultura, enquanto povo, a noção de transcendência.
O que isso quer dizer? Em outras palavras, nós temos nos tornado cada vez mais materialistas. Ó, matéria. Tudo que existe é o que eu posso ver, o que eu posso pegar, tudo que existe está nesse mundo e não existe uma vida após a morte. Vivemos como se fôssemos viver aqui para sempre. Nós acumulamos, construímos nossos pequenos impérios, porque acreditamos que a matéria é tudo que existe. Não nos preocupamos com nossas almas e com o destino delas. Isso é tão verdadeiro que reflete a maneira como a gente enxerga família e filhos, por exemplo. Porque se nós pensamos aqui, por exemplo, em casar ou ter filhos, nós dizemos assim: dá trabalho, custa demais, é muito custoso, é muito caro. Porque, na verdade, nós não queremos que os nossos planos de acumular e de ter um império, de ter uma vida com poucas responsabilidades, sejam atrapalhados por distrações. Então, nós entendemos que ter uma vida aqui nesta terra é muito mais importante do que criar, por exemplo, alguém que tenha uma alma humana eterna e que vai ser e que vai viver para sempre, né? Tem uma alma eterna. Mas a pergunta aqui é como nós podemos então reagir à morte? Como nós podemos reagir diante dessa realidade inescapável? Como nós podemos viver neste mundo que é cercado por isso, apesar de em menor escala, basta nós ligarmos os noticiários que nós veremos que muitas coisas acontecem. Antigamente, né, se tinha o obituário nos jornais, né, e dava aquela sensação, né, de o obituário e o de, de natalidade, né? Então nós tínhamos essa sensação, né, de saber quantas pessoas morreram, quantas nasceram. Mas como nós podemos então reagir a ela? Abraão nos mostra aqui nos versos de 1 a 2 que uma fé robusta, uma fé bíblica, uma fé genuína lamenta e chora diante da morte. A perda, ela não deve ser tida como nada. Abraão nos mostra que a fé na ressurreição e na vida futura não nos deve tornar pessoas sem sentimentos diante da morte. Até porque Jesus, o Deus encarnado, chorou diante da sepultura do seu amigo Lázaro. Ele chorou mesmo sabendo que minutos depois ressuscitaria o seu amigo. Por quê? Porque ele chora. Porque ele chora diante da morte. Jesus chora porque nós não fomos criados para isso. Porque a morte é uma ruptura do plano de Deus de fazer-nos viver em comunhão com o Senhor. Nós não fomos feitos para morrer e nós sabemos disso. No fundo, sabemos, e por isso que nós somos inconformados com a realidade da morte. Porque a morte, ela é algo estranho à nossa existência, é algo estranho para nós. Nós olhamos para esse inimigo, olhamos para ela e vemos o seguinte: não era para você estar no nosso mundo, não era para você estar presente em nossa existência. É por isso que nós choramos. Choramos porque perdemos pessoas que nós amamos. Perdemos pessoas que vão ficar na nossa lembrança. Mas nós sabemos que mesmo na nossa lembrança, a nossa lembrança é tão esquecida. Nós achamos que elas ficarão para sempre na nossa memória. Nós damos graças a Deus pela fotografia, pela, pelos vídeos. Mas ainda assim, meus irmãos, é uma dor, é dolorido. Ou seja, o luto deve ser passado. Não há algo tão anticristão do que dizer assim para alguém que está sofrendo, não chore. Ou dizer para alguém, olha, a pessoa foi para um lugar melhor. É verdade? Se ela for um crente em Jesus,
Mas, ao mesmo tempo, isso não nos deve impedir de sofrer, de chorar, de lamentar, de dizer: Senhor, isso não era para estar acontecendo. Portanto, a primeira reação que nós devemos ter é de chorar. E às vezes, meus irmãos, se você tem alguém que passou, vai passar, estiver passando por algo assim, talvez a coisa mais importante que você possa fazer é chorar ao lado dela, é estar com ela. Às vezes não falar nada. Às vezes, para que você vai falar? O que você vai falar? E você pensa exatamente isso. O que eu vou dizer? Às vezes a presença e ter um ombro, oferecer o ombro a alguém para que ela de fato chore, seja a coisa mais importante que você como cristão pode fazer. Portanto, a gente não deve agir como se a morte não fosse nada, de uma maneira cínica e viver uma vida como se não fosse nada. Mas, ao mesmo tempo, Abraão nos ensina a maneira correta de que devemos passar o luto. Que aí, os versos 3 a 18, nós vamos ver uma grande sessão, que obviamente eu não vou entrar em tantos detalhes, mas a gente vai extrair daqui algumas coisas importantes a respeito de como Abraão, em seguida, ele lida com o luto. A gente vai vendo, a partir do verso 3, de que o luto ele tem um prazo. Não é certo não chorar e se lamentar, mas também não é certo que devemos ficar para sempre prostrados. O luto ele tem um prazo de validade. Qual é o prazo? Depende. Mas o grande ponto aqui, por exemplo, quando nós olhamos aqui o verso 3, diz assim: depois, depois de ter lamentado e chorado por ela, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et. Ele teve que resolver agora a questão do funeral da sua amada esposa que havia falecido. O luto, então, ele tem um prazo. E isso nos mostra exatamente isso, de que é tão pecaminoso nós não chorarmos, não lamentarmos, mas também, ao mesmo tempo, é muito errado que nós permaneçamos no lugar do luto, morando lá, por muito tempo. Isso nos adoece, vai nos adoecer. E às vezes é uma palavra dura, difícil de, parece sem empatia, sem um cuidado, dizer a vida precisa seguir. É isso que Abraão está dizendo, está fazendo aqui. Ele chorou, lamentou, mas ele levantou-se e foi então cuidar da sepultura e dar à sua esposa um enterro digno. Então nós vemos aqui que Abraão, mesmo depois de tantos anos na terra prometida, que ainda não era posse dele, ele estava em terra estranha, ele reconhece a si mesmo como sendo um peregrino estrangeiro. Olha comigo como ele diz no verso 4: sou estrangeiro e morador entre vocês, deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Abraão se aproxima dos os hititas, os filhos de Et, para comprar uma sepultura, e ele se apresenta como estrangeiro e morador entre eles, mesmo depois de muitos anos morando na terra. Olha só que interessante. Abraão ele tem uma visão de que ele é apenas um peregrino, um estrangeiro na terra, mesmo na terra prometida. E isso nos faz lembrar daquilo que o apóstolo Pedro vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, onde ele diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma. Em outras palavras, Pedro nos ensina que somos pessoas de passagem temporária neste mundo e que devemos lutar, portanto, contra o pecado, sabendo que a nossa residência permanente está por vir. Meus irmãos,
o nosso lugar final não é aqui em Planaltina. Um cristão, mais do que ninguém, deve entender esse fato de que nós somos pessoas peregrinas em uma peregrinação nessa terra. Isso deve fazer com que nós mudemos a nossa percepção de acúmulo. Deve fazer mudarmos a percepção da maneira como nós enxergamos a nossa vida nessa terra. Não quer dizer que nós não devemos comprar, não quer dizer que nós não devamos ter relacionamentos significativos, não quer dizer que a gente não deva se estabelecer em um local, mas isso quer dizer de que a nossa pátria, a nossa casa celestial está em outro lugar. A nossa morada permanente é uma realidade. E talvez a gente vive numa sociedade em que a gente tem aquelas métricas, né? Até os 30 anos, se você não tem o seu primeiro milhão, se você ainda não comprou a sua casa, se você não fez isso, você é um fracassado. Mas, meus irmãos, a nossa certeza, talvez você não tenha casa fixa, sua, casa própria, mas isso não deve angustiar o seu coração a ponto de dizer, perdi. Porque você deve estar construindo e pensando exatamente de que Cristo Jesus disse a nós, vou preparar-vos um lugar. Se ele vai preparar um lugar, é porque esse lugar não é o lugar em que nós ficaremos para sempre. Ele vai nos preparar um lugar, certamente a sua casa está lá. O seu local está preparado pelo Senhor, não porque você e eu adquirimos, mas porque Cristo foi preparar para nós este lugar permanente para os crentes. E quando Abraão ele nos mostra aqui que ele age de uma maneira a demonstrar grande fé ao fazer o que ele está fazendo aqui. Uma compra de sepultura está se tornando aqui um ato de grande fé do patriarca. Porque talvez fique aqui um pouco estranho para você olhar e ver qual o sentido de Abraão querer comprar um terreno, ao invés de fazer como os hititas estavam dizendo, olha, use as nossas melhores aí, pode usar. É sua, eu te dou. Mas Abraão faz questão de comprar. O texto nos mostra, primeiro, que a negociação foi feita de modo legal e público diante das autoridades da cidade. Ou seja, tudo está indicando no texto que Abraão está comprando, isso é um ato legal e lícito, e todos estão cientes. É como se Moisés estivesse dizendo nos tempos de hoje, para nós, de que isso foi feito e passado no cartório, tudo certinho. Observe comigo, por exemplo, os versos 7, 10, 12 e 16. Olha só. Ele disse assim, se levantou e se inclinou diante do povo da terra. Olha o verso 10. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Olha comigo agora o verso 12. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra. Olha o verso 16. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata e que este lhe havia falado na presença dos filhos de Et, segundo o peso usado pelos mercadores. E há também aqui no verso 18, no final do verso 18, a saber de todos que entravam pelo portão da cidade. Isso mostra que eles estavam no lugar, a porta da cidade era o lugar onde as autoridades se sentavam para julgar as causas, onde os negócios eram feitos,
E isso está mostrando exatamente para nós o ponto de que o que Abraão está fazendo tem total legalidade. Não pode ser caso de disputa posterior o campo de Macpela. Mas a pergunta que deveríamos estar fazendo é por que ele está comprando, então? Por que ele faz tanta questão? Por que Moisés faz tanta questão de dizer que isso não é caso de disputa? A razão é de que Abraão está fazendo isso de modo a comprar a sua primeira parte na terra prometida. Perceba comigo, olha comigo o verso 20, aliás, o verso de número 2. É-nos dito que Sara morreu em Canaã. Lembre que Canaã é a terra prometida por Deus, de que Deus daria aos descendentes de Abraão. E olha comigo o verso de número 19. O final dele diz que Abraão sepultou Sara em Hebrom, na terra de Canaã. Abraão está comprando pela fé aquilo que Deus daria, como se estivesse dizendo: eu creio nas promessas de Deus de tal modo que eu vou sepultar a minha esposa no lugar em que Deus nos deu por herança. A fé de Abraão, como já vimos em outra oportunidade, não era da Canaã terrena, mas da Nova Jerusalém. E o pedaço da terra prometida era o princípio de herdar não somente Canaã, mas o mundo. Olha o que Paulo diz em Romanos 4,13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro de quê? Do mundo. Mas mediante a justiça que vem da fé. E isso está em consonância com aquilo que Jesus diz em Mateus 5,5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Meu irmão, minha irmã, a terra renovada, os novos céus e nova terra, é a herança do povo de Deus. Para isso, vivemos por fé e crendo nas promessas de Deus após a morte? Ou vivemos apenas com os nossos olhos fixos neste mundo passageiro, neste mundo transitório? E, em último lugar, eu quero te chamar a atenção aos versos 19 e 20, os dois últimos versos, que é o sepultamento de Sara. O funeral de Sara nos apresenta de que ele não é ostensivo, não há detalhes de como isso é feito, mas há indícios aqui para nós de que ele era simples, era respeitoso. Não é ostensivo, mas respeitoso. O cuidado que Abraão tem com o sepultamento de Sara nos mostra grande respeito pela vida, pelo corpo e pela morte. E meu irmão e minha irmã, esse respeito é distintamente cristão. Porque se não fosse assim, qualquer lugar para sepultar Sara era válido. Os seguidores de Jesus mostraram o mesmo respeito e dignidade com o corpo de Jesus quando pegaram o corpo dele, o enfaixaram e então colocaram em uma tumba. E aqui, meus irmãos, eu acredito que vou dar aqui é uma opinião pessoal, talvez, mas eu acredito que se encontre, eu vou dar as razões de que há aqui uma indicação para nós em outros textos de que o sepultamento tradicional é um ato de fé. Bom, o sepultamento tradicional é um ato de fé. Outro dia desse, né, na comunidade, a gente estava discutindo sobre isso, né? Sobre cremação e tal. E eu ainda, para ser sincero, eu não consegui ainda definir isso.
se não acho que seja necessariamente pecaminoso cremação. Mas eu ponderaria muito, porque enterrar demonstra um cuidado e respeito com o corpo e também uma fé e esperança na ressurreição. Pelas duas seguintes razões. 1 Coríntios 15 nos apresenta de que quando enterramos um irmão em Cristo, estamos plantando ele para a vida eterna. É essa a linguagem que Paulo usa. Nós não estamos apenas sepultando, nós estamos plantando nessa vida e ele será colhido na vida eterna. E em segundo lugar, o túmulo ele é um memorial para recordação. A gente não tem muito essa prática, né? Às vezes a gente quer se distanciar da prática do catolicismo, que tem uma prática muito equivocada a respeito da morte, sobre velório, né? Inclusive essa palavra, gente, não usem ela. Não é uma palavra que demonstra aquilo que cremos. Por quê? Velório é um lugar onde as pessoas, né, acendem velas, por quê? Para iluminar o caminho da pessoa, né, fazem penitências, missa do sétimo dia, para o quê? Aliviar a alma do purgatório. Culto fúnebre, que a gente deveria usar. Mas uma coisa é certa, as lápides, o lugar é o lugar que a gente, às vezes, né, as pessoas vão para exatamente lembrar-se, para ver, é um lugar, um memorial. E a fé cristã, meus irmãos, ela é uma fé que constantemente nos chama a lembrar. Por exemplo, a Páscoa, né, do povo de Israel é convidado a se lembrar do livramento do Egito, mas se usa coisas físicas, palpáveis, né? O pão, o cordeiro, as ervas amargas. E hoje a igreja deve participar da ceia do Senhor também com um memorial, não simplesmente lembrar-se, mas tem algo que representa aquilo, né? A identificação de nós com Cristo, que é o pão e o vinho. Portanto, por isso a minha percepção é de que o sepultamento tradicional, ele é um ato que demonstra maior fé. Mas eu estou aberto a gente conversar sobre isso. Mas caminhando aqui, eu quero lembrar-lhes que apesar de ser temível e dolorosa a morte, a gente não deve temê-la. A razão é porque Cristo venceu a morte. 1 Coríntios 15, 54 e 55 nos diz assim: quando, porém, o que é corruptível, ou seja, isso que morre, isso que perece, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque Jesus morreu por nós e foi colocado em outra caverna, temos esperança. O seu túmulo foi emprestado e não comprado, porque não iria usar por muito tempo. No terceiro dia, ele ressurgiu novamente como as primícias de todos aqueles que confiam nele. Por causa disso, a morte é agora a porta pela qual aqueles que confiam em Jesus entram na vida. Esta era uma realidade distante para Abraão, mas comprando esse pedaço de terra, ele estava dando testemunho de sua fé no poder permanente das promessas de Deus. A morte, o último inimigo a ser vencido, foi derrotado por Jesus. Como de costume, 3 aplicações. Primeiro delas, a morte foi derrotada por Jesus, meus irmãos. A morte foi derrotada por Jesus. E mesmo que a experimentemos, o que nos espera é vida. Pois sabe o que é pior que morrer?
é morrer duas vezes. Como assim morrer duas vezes? A Bíblia chama a segunda morte de inferno. Apocalipse 20 e 14, 15 diz assim: Então a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Mas Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida tanto para a eternidade quanto para hoje vivermos uma vida verdadeira. Se arrependa dos seus pecados e se apegue a Jesus com fé. Segundo, todos encontrarão com Jesus após a morte. Todos. Mas alguns o enfrentarão como cordeiro e outros como leão. Uns como pai e outros como juiz. Mais uma vez, esse é o chamado para nós nos arrependermos. Terceiro lugar, Hebreus 9, 27 nos diz que, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, a única chance que temos de nos arrepender dos nossos pecados é agora, é hoje. É nesse tempo presente. Não há esperança de reencarnação. Ou de que apenas somos uma matéria de que no final desapareceremos. A verdade que a Bíblia aponta é de que há um juízo após a morte. Mas Jesus nos garante a absolvição de ter pago o salário do pecado que é a morte. E, portanto, agora estamos absolvidos. Oremos. Senhor, obrigado por tua graça, misericórdia, a tua providência, de que pelo primeiro Adão a morte foi trazida ao mundo. Mas por causa do segundo Adão, a morte foi derrotada. E nós temos vida eterna, então. Obrigado por isso, Senhor. Renova nossas esperanças nessa manhã. Renova nossas esperanças para o céu, para a nova cidade. Renova o nosso coração, Senhor, nessa manhã, de que o Senhor ressuscitou e, portanto, nós ressuscitaremos também. Nos ajuda, Senhor, a viver de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.